programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Engie Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje vamos falar sobre a Secovi e mercado imobiliário na Baixada Santista. Nossos convidados, Ricardo Besquiza, presidente da Secovi, diretor da construtora Besmon, e Matheus Muniz Elias Teixeira, presidente eleito da Secovi e diretor da construtora Macuco. Muito obrigado pela presença. Ricardo, depois de 4 anos presidindo a Secovi, queria que você fizesse um balanço da sua gestão. Depois de 2 anos de pandemia, guerra, eleição, agora a Copa do Mundo, e nesse interregno aí, tivemos um aumento de preço dos insumos absurdos, o setor é resiliente, nós sobrevivemos, tivemos um mercado interessante durante a pandemia, conseguimos, juntamente com o Sindusconse, não parar o setor durante a pandemia, com protocolos de segurança em torno das nossas obras e nos nossos escritórios, né? Enfim, acho que o balanço é positivo. Muito bom. Matheus, você já faz parte aí da diretoria da Secovi há vários anos, né? E agora vai assumir a presidência no próximo ano. Eu quero saber as suas expectativas, né? Desse desafio que você tem pela frente. As expectativas são dar continuidade ao tipo de governança que vem tendo aí, pelo menos eu acompanho bastante os últimos 16 anos, né? A Secovi é um grupo único, né? Os empresários são um grupo único, homogêneo, não tem um pessoal que disputa com outro pessoal. Então, na verdade, a gente está sempre bem unido, está sempre ativo nos conselhos, está continuando e estamos querendo, dessa vez, fazer alguma alteração no estatuto. Pesquisa, a gente vem comentando que tem essa necessidade de dar uma alterada no nosso estatuto, a gente quer ver se consegue, nessa gestão, alterar o estatuto. Só para explicar para o nosso telespectador, né? A Secovi é a Associação dos Empresários da Construção Civil da Baixada Santista, né? Queria que o Besquiza explicasse assim, um pouquinho mais, antes de entrar para a próxima... O que a Secovi, de fato, ela faz, né? Além de unir os construtores, além de ajudar no desenvolvimento da cidade, né? Eu queria que você explicasse para o nosso telespectador, né, a grande importância da Secovi aqui na nossa região, sem contar os debates. Faça um pouquinho mais assim da nossa organização, na atuação dela aqui na nossa região. A gente procura participar desses conselhos todos aí, das prefeituras, principalmente da Prefeitura de Santos, mas o mote principal da Secovi é desenvolvimento econômico da nossa região. Sem desenvolvimento econômico da nossa região, das nossas cidades no entorno aqui da cidade de Santos, os setores não sobrevivem. Se a gente não tiver trabalho, emprego, arrecadação tributária, fazer essa máquina toda funcionar, girar, o setor todo, a cidade perde como um todo. Então, o principal foco da Secovi sempre foi o desenvolvimento econômico das nossas cidades e das regiões. Evidente, com os interesses da indústria imobiliária no nosso setor. Muito bom. Besquiza, como você analisa o mercado imobiliário em 2022? A gente veio numa pandemia, pós-pandemia 2022, né? Frente às dificuldades que a gente passou, principalmente aí com o aumento de insumos, a alta de juros, né? Absurdo. A gente estava há 2 anos atrás a 2%, hoje já estamos a quase 14%, 13,75%, se eu não me falho a memória. Eleição agora, né? Como é que você analisa o mercado? Olha, o mercado há 4 anos atrás, quando a gente assumiu, nós tínhamos um estoque grande, né?
de mercado de unidades imobiliárias. Ele foi sendo consumido aos poucos e no meio da pandemia houve uma procura muito grande das pessoas por esse novo modo de viver, né, com o vírus da Covid. Em função disso, teve um aumento de preços de insumos, que agora estabilizaram, mas estabilizaram um patamar alto, né? O mercado vem se adaptando a essas condições. Agora, esse finalzinho de 2022 está sendo um pouco penoso para o setor, não só para o setor da indústria da construção, para todos os setores, porque as incertezas são enormes, né? Em função de guerra, em função de juros, em função de política, em função de como é que vai ser a condução da econômica desse governo, do novo governo do Lula, enfim. Mas o setor é resiliente, né? E demonstrou isso ao longo desses anos todos. Muito bom. Eu queria que o Matheus comentasse esse mercado em 2022. Eu acho que é mais ou menos o que o Besquisa falou, né? As construtoras vinham com um certo estoque, então com essa questão da pandemia, todo mundo deu uma desacelerada, acho que no volume de lançamentos, então esse estoque acabou dando uma boa baixada, o pessoal começou a procurar imóveis, até a pessoa que não tinha imóvel próprio, na hora que se viu dentro de casa, acabou criando essa necessidade, vendo essa necessidade de ter o imóvel próprio, né? E partiram até para o imóvel já pronto para conseguir já utilizar, não pensando num futuro muito distante. Então, baixou um pouco os estoques dos imóveis prontos e teve esse vídeo de 2021, 2022, que 2021 foi mais parado e 2022 voltou. Eu acho que as construtoras voltaram com um pouco mais agressivas nos lançamentos, né? Agora a gente tem que esperar para ver como é que vai ser a saída desses lançamentos, que a gente vai fizemos lançamentos, só que a gente pegou vamos pegar uma mudança de governo para ver como é que vai ser o escoamento desses imóveis aí que estão sendo lançados no mercado. Mas eu acho que a perspectiva é boa, não podemos se desanimar nem nada, então temos que continuar tocando e esperar que tenha saída, tem público, vai ter demanda, tudo certinho, e a parte dos juros vai ter que lidar de uma maneira ou de outra, o pessoal vai ter que se adaptar, as construtoras vão ter que se adaptar também para conseguir lidar com isso. Isso aí, muito bom. Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre a Assecob e mercado imobiliário da Baixada Santista. Nossos convidados, Ricardo Besquisa e Matheus Muniz Elias Teixeira, presidente eleito da Assecob, e Ricardo Besquisa, o presidente atual da Assecob. Matheus, e depois o Ricardo pode complementar, né? Agora que já temos aí o resultado da eleição, né? Lula ganhou a nossa eleição, queria saber como vocês imaginam a construção civil no próximo ano. Se tem alguma expectativa, né? E principalmente, qual a expectativa que você tem em relação à política habitacional do Lula? Você acha que ele vai privilegiar um pouquinho mais imóveis populares, a baixa renda? O que você espera do governo Lula e a política dele para a habitação popular? Ele deve voltar forte com a parte da Casa Verde e Amarela, Minha Casa Minha Vida, que a gente aqui na nossa região não vê tanto, por Santos ser uma cidade, principalmente Santos ser uma cidade onde é difícil enquadrar esse tipo de empreendimentos, mas eu imagino que ele deva voltar fortalecendo cada vez mais esse segmento, né? Eu acho que no segmento de média e alta renda, deve continuar o padrão que vem acontecendo, o pessoal deve continuar com os lançamentos, com a preocupação que o Besquisa levantou da questão da taxa de juros, que talvez prejudique um pouco. Mas devem criar algum outro canal para a parte de financiamento imobiliário. Então, acho que a construção civil é muito resiliente, ela vai se adaptando e se moldando sempre às necessidades, às situações que estão acontecendo. Então, acho que, independente da mudança política que vai ter, vai conseguir se adequar, vai conseguir tocar, mas eu acho que a gente tem que imaginar alguma coisa mais voltada realmente para média, não, talvez para uma classe mais classe C, uma coisa mais realmente apartamentos aí para vir na casa de 200, 250 mil reais, ou até a menos que isso, para tentar pegar esse público que vai aparecer, que vai ser quem vai ter hoje em dia a disponibilidade de financiamentos, tudo, né?
O número de habitações que pode ser produzida depende única e exclusivamente do tamanho do orçamento do Fundo de Garantia. Com relação às outras classes sociais, o funding é o SBPE, Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Esse tem um recurso abundante que, se houver juros compatíveis, né, o setor ele vai andar naturalmente. E você acha que vai voltar às 3 faixas de renda? Você acha que vai haver um incentivo da Casa Verde e Amarela? Porque, não sei, para o telespectador, a Casa Verde e Amarela hoje representa em torno de 50% do mercado imobiliário no Brasil. Não é isso? Pesquisa. Isso muda de ano para ano, porque, conforme eu falei, depende do orçamento do Fundo de Garantia, do orçamento da União. E das regiões, né? Claro. É bem regional isso aí. É bem regional. Aqui, como o Matheus falou, a gente não tem essa oportunidade de colocar isso aqui na cidade de Santos e em algumas regiões aqui próximas. Enfim, nós devemos estar em Brasília agora, esse final de ano, no Congresso da CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria e Construção, e certamente esse assunto vai vir à tona, então a gente vai ter uma perspectiva do que pode acontecer no próximo ano. Matheus, para dar uma explicação para o nosso telespectador, por que em Santos quase não se faz Casa Verde e Amarela, imóvel popular? Porque na cidade de Santos, hoje Santos é uma ilha, né? Então a parte territorial de Santos é limitada. E um dos aspectos mais importantes que mais impacta no preço final da construção civil hoje em dia em Santos, especificamente, é a parte do terreno, né? E além do terreno em Santos, ele tem um valor agregado maior, a gente também tem um terreno que é um dos piores terrenos do mundo. Então, Santos exige que você gaste um valor muito elevado, que acima do normal, em torno de 15% do valor da obra já vai todo na parte de fundação, aliado a um terreno que tem um custo mais elevado, né? Então, a cidade de Santos acaba tendo essas limitações. E, em compensação, a gente tem algumas cidades próximas, tipo, nem exemplo de Praia Grande, São Vicente, que são cidades que têm público e o pessoal não tem nenhum tipo de objeção a vir a morar nessas cidades. Então, acaba fomentando mais isso nessas cidades próximas, que tem mais área, que é possível a criação de novos bairros. Então, o pessoal acaba conseguindo fazer esse tipo de construção nessas outras cidades. Agora, em Santos, o pessoal está começando a tentar se adaptar, está procurando novas áreas, procurando novos métodos, está começando a fazer dimensionamento diferente de apartamentos para tentar buscar, pelo menos, a faixa verde e amarela para começar a ter esse tipo de produto na cidade aqui. A gente costuma conversar, né? O custo do térreo para cima é igual no Brasil inteiro. Do térreo para baixo, em Santos é diferente. Até para explicar, né, para o nosso espectador, de novo, insistindo nessa tese, que eles falam que alguns construtores de Santos não fazem imóveis para médio padrão, só alto padrão, baixa renda. Então, a explicação que foi dada aqui já justifica aí o motivo, né? Ô, Ricardo, atualização do plano diretor e lei de uso de ocupação de solo. Eu queria saber quantas essas alterações afetam aí o setor imobiliário na nossa região. A gente ficou debatendo esse último ano e meio alguns ajustes na lei de ocupação do solo. E alguns geram polêmica. Por exemplo, esse das vagas de garagem. Até 10 anos atrás, construir sem pensar em vaga de garagem seria uma loucura, um absurdo. Hoje não, hoje é extremamente viável você fazer algumas unidades sem vaga de garagem, porque é um desejo da população. E se você não atender esse mercado, e a prefeitura, quando vai elaborar diretrizes para projeto de lei de uso e ocupação do solo, escuta o setor para poder entender o que o mercado está pedindo, né? E essa era uma das vamos dizer assim, das solicitações do mercado. Muito bom, Matheus, quer complementar? Você participou de várias reuniões. Sim. Quantas reuniões foram feitas aí com a prefeitura? Pelo menos umas 8, 10? Se não foram mais, acho que foram mais. Não, então, a importância dessa, inclusive, né, Matheus, só para explicar o problema das dúvidas, interpretação também no... Sim, uma das coisas que buscou nessa alteração justamente eram alguns assuntos que já existiam, mas que dependiam de interpretação. E interpretação é uma coisa complicada, porque eu tenho a minha interpretação, o arquiteto tem a interpretação dele, o analista tem uma outra interpretação, que foram pontos que foram colocados anteriormente, mas que só depois de trabalhar esses pontos que viu a necessidade de deixar mais claro como eles deveriam ser trabalhados e qual deveria ser a interpretação correta para não
não começar a ser uma interpretação particular de uma pessoa para outra, né? Então, alguns pontos muito importantes, como a gente conseguiu deixar bem claro qual seria a maneira como isso deveria ser feito, né? E a maneira correta da interpretação, então ficou muito mais prático, que todo mundo já sabe o que esperar, como esperar e como que vai ser a resposta final que vai ter, né? Na verdade, são os famosos combinados, né? Combinamos que isto aqui, vamos ler desse jeito, a interpretação Sim. é isso aqui, né? Porque o que o Matheus colocou, o analista interpreta do jeito, o engenheiro é do outro, o arquiteto, e nós, né, do outra maneira. E acaba demandando mais tempo numa análise, de análise, mais tempo. Às vezes você faz um projeto que você acaba tendo que fazer a revisão que você não esperava, então também você acaba começando a ter uma parada onde você não tem um desencaixe de funcionários. Então, eu acho que essa parte de acabar com essa interpretação pessoal de cada um e ser uma coisa mais técnica vai trazer muito benefício para o setor. Muito bom. Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o último bloco do programa ConstruBusiness. Hoje estamos falando sobre a ASECOB, a Associação dos Empresários da Construção Civil da Baixada Santista e Mercado Imobiliário. Nossos convidados, Ricardo Pesquisa, presidente da ASECOB, Matheus Muniz Elias Teixeira, presidente eleito da ASECOB. Matheus, queria continuar no assunto de vagas na garagem, né? No começo dessa mudança, algumas pessoas pensaram, nossa, agora não vai ter mais vaga de garagem e tal. Queria que você explicasse também, mais uma vez, para o telespectador, o que significa essa alteração em poder e fazer com que os construtores possam construir imóveis mais simples, né? Essa alteração na questão de vagas, da não exigência de ter uma vaga de garagem por unidade, é uma tendência de mercado, porque hoje em dia, antigamente, há uns 20 anos atrás, a tendência era todo jovem que acabava de fazer os 18 anos, ele saía correndo pela autoescola, tinha aquela ânsia por ter o veículo próprio, por ter o carro, por ter a moto, e hoje em dia isso já não acontece mais. Então, hoje em dia, com os meios de transporte novos que a gente tem, o Uber, que facilita demais, tudo, então o pessoal já não tem mais essa necessidade de ter o carro próprio. Então, porque começou a ter um grande público que às vezes moram... É um casal que antigamente teria um apartamento de 3 dormitórios, tinha 2 vagas de garagem, que hoje tem um carro que pouco usa. É um casal de idosos que já prefere não ter o carro, prefere a comodidade de ter um meio de transporte coletivo. Então, não tem mais o público não exige mais essa quantidade de vagas de garagem. Às vezes, o prédio ter alguns apartamentos com, alguns apartamentos sem. E também a prefeitura, uma coisa importante que foi na lei de uso e ocupação do solo, também foi criada a possibilidade desses edifícios com a necessidade ou não de ter as vagas de garagem, quer dizer, abrindo essa possibilidade de não ter as vagas de garagem, foram criados alguns eixos onde isso pode acontecer. Então, quer dizer, nos eixos do VLT, que tem mais facilidade de transporte. Então, não foi qualquer eixo, qualquer rua que criou essa possibilidade. Pegaram algumas áreas da cidade e criaram, que já estão preparadas para atender esse público que realmente vai precisar mais do transporte público. São avenidas que é mais fácil você ter o escoamento de Uber, táxi, tudo, ônibus. Até mesmo moto, né, Matheus? Não obriga carro, mas de repente você tem vaga de moto. Sim, as vagas de moto, porque a pessoa pode ter uma moto para o dia a dia e talvez um dia de chuva ela use um transporte coletivo. Hoje em dia o pessoal está cada vez mais usando bicicletas, então, quer dizer, com as ciclovias hoje em dia que estão abrangendo mais a cidade, o pessoal fazer o uso de bicicleta. Quer dizer, transportes alternativos que também não oneram tanto a pessoa. O fato dela ter que comprar um apartamento com a vaga de garagem, que é um produto, uma vaga de garagem hoje em dia é um bem caro, que acaba aumentando o valor do apartamento. Às vezes, uma vaga de garagem chega a ser significativo. Dentro do apartamento, ela tem um valor que chega a significar talvez praticamente ou você pode ter uma vaga de garagem, ou você pode ter um quarto a mais no seu apartamento. Então, às vezes, porque a vaga é uma coisa onerosa, porque não é só a vaga, né, o espaço do carro, mas tem toda a parte de manobra, rampas, tudo que... Então, às vezes, a pessoa ela consegue ter um apartamento, em vez de ter um apartamento de um dormitório com uma vaga de garagem, ela consegue ter um apartamento de 2 dormitórios sem a vaga de garagem. E com essa infraestrutura toda que foi montada antes, para depois liberarem essa questão dos edifícios sem a vaga de garagem, eu acho que não vai gerar problema nenhum na parte de mobilidade urbana, que foi realmente pensado anteriormente como fazer para depois liberar, né?
Então, eu acho que vai ser alguma coisa que vai dar certo, vai ter demanda, aí. vai ser bem Quer explorado. comentar, pesquisa? Não, só complementando que o compartilhamento do transporte urbano foi fundamental, esse recado do mercado para quem está construindo, quem está empreendendo. E a Prefeitura entendeu perfeitamente isso. Muito bom. Continuando no pesquisa, outro ponto que é polêmico aqui, que a gente fala muito, que é uma vontade enorme do prefeito Rogério Santos, é o desenvolvimento, a construção do centro da cidade. A gente tem aí algumas questões, nível de proteção, o retrofit uma opção, ocupação inteligente. O que você pensa do assunto do centro, da construção no centro de Santos? Vamos lá, o retrofit é um negócio difícil de fazer. Talvez fique mais caro fazer um retrofit do que você construir, uma obra nova. Comprar um terreno, empreender, essas coisas. Isso é um negócio que tem que ter legislação específica desse assunto. Níveis de proteção. Níveis de proteção, para explicar para o telespectador, um imóvel, até ser tombado, ele tem diversos níveis de proteção. Ele está tombado, é uma coisa que você não pode mexer. Nível de proteção, você pode mexer na fachada, pode ter aspecto de volumetria, não pode mexer no telhado. Tem alguns detalhes de nível de proteção que precisam ser revistos na cidade de Santos. Porque está engessando qualquer tipo de desenvolvimento que possa ser almejado no centro da cidade. E precisa haver uma intervenção em alguns pontos do centro da cidade, com recursos municipais, estaduais e federais, senão você não vai atrair ninguém para o centro da cidade de Santos. Não sei se o Matheus... Sim. Não, a questão do retrofit ela é complicada porque você tem que adequar um imóvel que foi feito numa época que era completamente diferente da atual. Outros materiais. Então, quer dizer, você tem questão de ventilação, que era diferente, o pessoal tinha uma necessidade por ventilação, por iluminação natural diferente, e você tem que adequar às legislações atuais, parte de bombeiro, que é uma coisa difícil, parte de acessibilidade, que é uma coisa complicada. Antigamente a gente só tinha a parte de escadas, hoje em dia é obrigatório ter os elevadores, ter acessibilidade, ter toda a parte de infraestrutura de bombeiro. Então, a quantidade de sanitários, tudo isso alterou bastante. Então, o retrofit é possível, porém tem que ser muito bem pensado e ver quais são as áreas passíveis do retrofit, né? E quanto ao que o Pesquisa falou da flexibilização dos níveis de tombamento, é muito importante porque tem imóveis que são adotados um certo nível de tombamento que inviabiliza que seja feito qualquer coisa. E a pessoa que é proprietária desses imóveis, ela tem que fazer uma obra tão custosa para adaptar esse imóvel, que esse imóvel acaba ficando em ruína e a tendência é acabar. Tombar mesmo, né? Não, o imóvel vai ser tombado, literalmente tombado. Então, talvez a flexibilização vai possibilitar aos proprietários que eles consigam fazer uma adaptação mais simples, mesmo que não seja 100% ao que era original, mas que seja alguma coisa que seja bem próxima, porém que eles consigam ter utilização, dar uma utilização ao imóvel e o imóvel esteja presente lá e que represente um pouco da história da cidade, né? Continue representando um pouco, mostrando um pouco do que era a construção civil na época que Santos era ocupado ali, principalmente na região central, né? Bom, chegamos quase ao final do nosso programa. Só queria fazer uma última pergunta para o Matheus. Já tem uma previsão da data da posse local, não? Então, a nossa data prevista estamos pensando com o Fábio, alguma coisa em torno de 9 de março, né? Porque agora pega final de ano, o pessoal já tem os compromissos aí de janeiro, fevereiro, né? Compromisso com famílias, coisas particulares. Então, a nossa ideia é próximo a 9 de março estar fazendo a posse. Tá bom, vai o save the date aqui, né? Para a gente não marcar nenhuma viagem. Todos convidados. É isso aí. Bom, quero demais aí agradecer o Pesquisa, ao Matheus pela presença. Quero agradecer muito a audiência do nosso telespectador. E dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Ingeplus Construtora e Incorporadora.